Oi gente, eu te convido para assistir a partir de agora uma história de superação muito bacana de um jovem empreendedor aqui de Xanxerê. Ele é filho de pequenos agricultores, passou por várias dificuldades, a casa da família incendiou. Mais tarde, ele passou por um problema de saúde bem raro e precisou inclusive fazer uma cirurgia cardíaca. Eu estou falando do Marcelo, da Marcelo Colchões, e eu te convido para assistir essa história a partir de agora. Bom, a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história fantástica agora com o Marcelo Sergel, que já está aqui comigo. Marcelo, vamos começar falando isso. Seja bem-vindo à nossa coluna, né? Mas Marcelo é o teu nome mesmo, né? O pessoal não confunde muito por aqui? Isso mesmo, Cris. Marcelo é meu nome. O pessoal sempre acha que é sobrenome, né? Porque aqui em Xanxerê, a região, tem bastantes sobrenomes Marcelo, mas o meu é nome. Então, assim, não tenho parentesco com as pessoas, mas para explicar, o meu nome é Marcelo Sergel. Então, o nome Marcelo e não sobrenome. O Marcelo é proprietário da Marcelo Colchões, né? Empreendedor aqui na cidade. O pessoal já conhece bastante ele, mas vamos resgatar um pouquinho dessa tua história de vida que eu acho que é muito rica, muito bacana. Conta pra gente, quer dizer que você é filho de agricultores. Isso mesmo, Cris. Eu sou natural de Francisco Beltrão. A gente é da comunidade de Secção Jacaré, que é uma comunidade do interior de Francisco Beltrão. E assim, a gente sempre morou no sítio. Os meus pais sempre agricultores. E a gente, desde pequeno, assim, sempre viveu da roça, sabe? E então a gente sempre batalhou junto com eles, tirando leite desde os 6 anos de idade, carpindo, roçando, pegando no cabo mesmo, entende? Pequenos agricultores eram? Isso, pequenos, porque assim, meu pai sempre foi doente também, sempre teve depressão, então nunca conseguiu trabalhar assim, à vontade, que seja... Tinha as limitações, né? Tinha as limitações, e a minha mãe, como a gente é numa família grande, que eu digo assim, a gente tem 5 irmãos, muitos próximos de idade, a gente sempre precisou ajudar, sabe? Então a gente pegou junto com eles, não tenho vergonha de falar que a gente era bem humilde, bem pobre mesmo, que a gente passou por umas situações assim que pegou fogo na casa dos meus pais aí, dos meus avós, quando eu tinha 1 ano de idade, a gente foi morar para um paiol mesmo, a gente morou num paiol até 2005, então a gente morou uma grande época nesse paiol aí, com chão batido, tinha. Então, assim, foi uma época assim que foi difícil, mas a gente conseguiu, batalhou e hoje a gente tá onde tá, né? Tu saiu do interior com que idade? Hoje foi assim, ó, eu saí com 18 anos, na verdade. Mas assim, ó, para explicar um pouco a situação, o sítio dos meus pais era mais 3 quilômetros longe da vila de Secção Jacaré, sabe? Então, assim, a gente sempre, para estudar, a gente vinha até essa vila e voltava para o sítio, que era 3 km de distância. Então, em 2005, foi onde meus pais conseguiram comprar uma casa nessa vila e é onde eu comecei a estudar na cidade. E aí foi onde que eu resolvi que vou fazer técnica em administração, onde eu sou formado em técnico. Então, em 2005, eu passei a estudar técnico e daí até 2009. Então, aí em 2009 foi onde eu estava terminando esse curso já e eu resolvi fazer o seguinte, preciso fazer alguma coisa, né? Sim. E foi onde por meio do meu ex-cunhado hoje, que ele falou, Marcelo, não quer entregar uns panfletos para mim? Eu falei, eu preciso, né? Isso sempre ajudando no sítio também. E aí foi onde eu comecei a entregar panfleto para ele. E aí ele, como ele faz divulgação de rua, ele faz vários trabalhos assim de divulgação, foi onde eu comecei a entregar panfleto para a loja Sonhar e Colchões lá em Beltrão, que é uma loja de colchões. Aí comecei a entregar os panfletos e aquilo foi passando. Aí o proprietário da empresa convidou eu para mim fazer ajudante de entrega da loja de colchões. E é onde eu comecei a trabalhar com meio-dia de serviço só para ele, eu trabalhava só meio-dia porque eu tinha as outras atividades para mim fazer também. E aí, sempre batalhando firme, forte, sempre me dedicando o máximo. Aí ele me convidou para então ser ajudante de entrega, depois passei a ser motorista,
aí depois recebimento de estoque, cuidar estoque, fazer entrega. Foi entrando para a loja? Fui entrando e fui subindo. Aí um certo tempo, lá depois de um tempo, ele me convidou para me passar a vir para dentro da loja, ficar só dentro da loja. E é onde foi que eu comecei a me enturmar, comecei a vender. Aí comecei a vender, aí ele já... Gratidão a ele, o André Baicher hoje. É um cara assim que eu me inspiro muito, foi onde ele abriu Mudou a tua vida. Mudou a minha vida, porque assim, foi em meio dele que eu tô onde eu tô hoje. E assim, me espelho muito nele, tenho muita gratidão a ele, que me deu essa oportunidade. E ele foi dando espaço para mim, sabe? Então foi onde eu consegui fazer vendas, administrar as entregas, fazer pedidos de produtos, cuidar da loja em si, fazer pagamentos. Então assim, foi onde eu cheguei assim no auge, sabe? Foi muito bom trabalhar com ele lá, eu trabalhei 11 anos nessa loja, foi o meu primeiro emprego e... Te deu toda a base para te abrir o teu próprio negócio, isso, possivelmente. Foi a base, foi ali, sabe? Eu aprendi hoje o que eu sei, assim, muito dali. Então daí foi que como eu trabalhei um certo tempo ali, eu pensei, já tinha um sonho, né? Vou ter minha loja também, né? Eu quero ter a minha loja, ter um negócio meu mesmo. E esse sonho meu, sabe? E aí, na época também eu não tinha muitas condições para abrir a loja de imediato, assim, e foi onde, não, vou trabalhar para isso, vou trabalhar para mim conseguir a minha loja. Aí trabalhei mais uns 3, 4 anos ali com ele, com o meu pensamento. Aí em 2020, por meio assim da pandemia e tal, o meu irmão também, ele tinha um bar, uma lanchonete lá em Beltrão, porque iniciou a Machello Colchões com o meu irmão. Hoje ele não faz mais parte, não está mais aqui comigo, porque ele também nunca trabalhou nesse ramo, ele achou uma certa dificuldade ali. E então aí hoje eu tô só eu aqui. Mas iniciei com ele, porque como ele tinha lanchonete, a pandemia, não dava para abrir e tal, ele desistiu. Então eu falei, então vamos comigo, vamos abrir a loja. Ele falou, vamos tentar. E daí é onde eu convidei ele, a gente abriu com ele a loja. Mas assim, a história da loja Machello Colchões, quando eu defini, não, vou abrir a loja. Só que primeiramente a gente tem que analisar o mercado e aonde onde seria essa Machello Colchões. E aí foi o seguinte, uma história bem legal que veio aí para acontecer isso, que eu sempre tive em mente, não, eu quero estar próximo da minha família. Então eu abri uma loja em Beltrão, eu acharia inviável, não tinha como eu abrir lá. Você vou numa cidade vizinha, mais próxima. Pensei em Coronel Vivida, Paraná, mas daí analisando o mercado, puxando os dados, achei que não seria muito legal por ser uma cidade muito pequena. E eu não queria dar o passo maior com a minha perna, sabe? Sim. Porque é a primeira loja, a gente não sabe como que seria, né? E aí eu pensei, não, vou abrir em Palmas. Aí fui conhecer Palmas, e conheci a cidade, até que achei assim, mais ou menos, daria para encarar. A primeira opção então era Palmas. A primeira opção seria Palmas. Pensei, dá para encarar e tal. Aí pensei, vai ser Palmas. Mas uma coisa interessante, desculpa te interromper, que você não falou, que a gente comentou antes, é que é legal contar para o pessoal o que você fazia para buscar essas cidades, porque você trabalhava a semana toda e no fim de semana você fazia essa busca, né? Isso, eu sempre, como eu trabalhava e assim, eu não contei pro meu chefe que eu tinha esse sonho, meu ex-chefe no caso, eu sempre ia nos finais de semana, era sempre no domingo. Que eu ia, tipo, na cidade, por exemplo, Palmas, eu fui 2, 3 vezes ver, aí eu ia nos domingos. Aí, achei, não, pode ser Palmas, né? Mas aí quando eu conversei com o meu ex-patrão sobre a loja e tal, aí depois eu pensei, lá a gente trabalhava com várias marcas de colchão nessa loja. E eu pensei, não, eu vou trabalhar só com uma marca, eu vou trabalhar com a melhor que tiver. E aí foi onde eu conversei com o representante dessa empresa e ele falou, Machello, tu quer abrir em Palmas? Cara, tu pode até abrir, show de bola, eu te vendo. Mas assim, mas primeiramente, antes de tu abrir lá, tu pega e passa em Xanxerê. Tu conhece a cidade de Xanxerê? E eu também... Tu não tinha pensado em Xanxerê? Não tinha. E daí foi onde eu pensei, não, eu vou passar em conhecer, né? Pelo menos conhecer. E daí, num certo domingo, em agosto de 2020, eu fui até Palmas, conhecer uma sala comercial lá com o
proprietário ia abrir para mim conhecer a sala e tal. Fui lá conhecer, gostei da sala, falei, ó, me dê até amanhã para me dar a resposta. E nesse mesmo dia eu voltei por Xanxerê. E aí assim, ó, quando eu cheguei em Xanxerê aqui, eu pensei, nossa, que cidade maravilhosa. Uma cidade assim, que a primeira impressão que eu tive, uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade bacana, sabe? É aqui que eu vou abrir o PC. E daí nesse mesmo dia, eu já comecei a dar uma olhada em salas comerciais e tal, isso no final de semana. Aí dei uma olhada, aí voltei no outro final de semana, aí eu falei com o representante, viu, é o seguinte, vamos abrir em Xanxerê, porque se gostei da cidade, uma cidade bacana. E assim, aí eu fui analisar o mercado de Xanxerê também, né? A gente analisa puxando a internet, os dados e tudo, e eu percebi que assim, Xanxerê é uma cidade polo, sabe? É uma cidade assim que tem várias cidades em voltas que trazem até Xanxerê. Apesar que Chapecó está muito próximo de nós, mas assim, tem muita gente que vem ainda para Xanxerê, sabe? E eu, com as minhas entregas, eu faço a região toda e a gente sempre está indo para lá, está indo para cá, então assim, gostei assim do mercado em si em Xanxerê. Eu falei, não, vai ser aqui mesmo. E foi uma boa aposta? Está se concretizando? Meu Deus, com certeza, está se concretizando. Tá bom, e assim, eu acho que agora daqui pra frente já passou um ano, já estamos um ano e meio de loja, parece que foi ontem que a gente abriu, mas assim, só agradecer e acho que agora é só sucesso mesmo, sabe? E já tem prêmio, né? Que recebido semana passada. É verdade, já até inclusive hoje a gente vai ir receber um prêmiozinho aí, e assim, prêmiozinho aí não, um destaque de colchões em Xanxerê. Então é bom, isso é muito gratificante pra mim, porque assim, a gente ser novo e toda a dificuldade que a gente passou, porque assim, quando eu decidi abrir a loja, eu não pensei em pandemia. Em 2020 era o auge da pandemia, lojas fechadas por não poder abrir, e assim, eu não pensei nisso, eu pensei, eu vou abrir, eu vou dar certo, vai dar certo. A gente tem que ter esse pensamento sempre, porque assim, o pensamento traz coisas boas. Exato. Então, eu sempre tive esse pensamento, não pensei em pandemia, não pensei que vai dar errado, pensei que ia dar certo, e realmente deu certo. E assim, toda questão assim que a gente passou de ser novo na cidade, ninguém me conhecer, não conhecer a marca que eu trouxe para Xanxerê, a questão de pandemia, e assim, o pessoal, agradeço muito meus clientes. Hoje eu tenho mais de 1000 clientes já. Bacana. Eu tenho meu sistema lá que vai captando cada cliente, cada venda, então assim, a gente já passa de 1000 clientes, assim, e assim, já voltando novamente, comprando, indicando vizinho, amigo, isso é muito gratificante, eu fico muito feliz mesmo. É muito legal ouvir a tua história de superação, de enfrentar os desafios, mas a gente não falou ainda de um ponto que é bem interessante, que você sofre de uma doença rara, já precisou fazer inclusive um procedimento cardíaco, né? Então você tem algumas dificuldades aí na tua vida pessoal também, mas nunca te impediu de seguir adiante, de buscar por esse sonho, né? Não, nunca. Eu sempre de pequeno, muito pequeno, eu sempre tive dores assim. Hoje eu tenho a doença STIL, é uma doença de diagnóstico assim sem cura, e a gente vai levando, nunca me abati com isso. Para falar um pouco da história dessa doença, assim, ó, eu desde pequeno eu sempre sentia muita dor na minha canela. Às vezes era numa perna, às vezes era na outra, e assim, na época a gente sempre muito humilde, a gente foi fazer exames e tal, mas nunca conseguiu um diagnóstico assim. Aparecia aquela dor, mas nos exames não apareceu nada. Então, em 2010, que coisas que não apaga da mente da gente, a gente lembra até os dias, 15 de agosto foi, de um final de semana para o outro, assim, eu fiquei entrevado mesmo, com muita dor muscular, febre, dor de garganta, então assim, fiquei 30 dias internado no hospital lá em Francisco Beltrão, e a gente fez vários exames, AIDS, tuberculose, brucelose, tudo que parecia com os sintomas que eu tinha, que era... Quais que eram os sintomas, Davi? Olha, eu tinha dor de garganta, falta de ar, febre, dor muscular, que era pior, inflamação no sangue. Então, assim, era um dos sintomas que eu tive, sabe? E aí foi feito vários exames, como eu já falei, só que nenhum diagnóstico definitivo, sabe? E aquilo ali passou e voltei assim para casa, melhorei e continuei a minha vida, sabe? E aí
passou um tempo, passou 5 anos na verdade, e depois que eu consegui o diagnóstico do doença Still, que foi em 2015, em agosto de 2015, exatamente 5 anos depois desses sintomas mais graves, voltou novamente e eu internei novamente com essas dores, com todos esses sintomas assim, e eu estava internado agora corretamente uns dias num hospital público, e foi onde o meu ex-patrão me visitou e falou, ele é formado enfermeiro, né? Ele falou, o Marcelo tá muito mal, nós precisamos fazer alguma coisa para ele. E aí foi onde ele conversou com a minha família e fomos para um hospital particular na época. E aí, nesse hospital aí, eles, claro, dão uma atenção um pouquinho melhor, assim, de fazer corrigir os batimentos com mais frequências, tirar a temperatura, que é a febre e tal. Foi onde que a enfermeira percebeu que os meus batimentos, às vezes, ele estava muito alto ou às vezes muito baixo. E aí ele falou com o médico pediu um ecocardiograma na época e foi feito. E daí nesse exame ele falou, nós precisamos de uma cirurgia urgente para ele. Urgente porque é grave, então precisamos. E a gente nunca foi assim de ter muito dinheiro, sabe? A gente sempre leva uma vida assim razoavelmente mas não sempre sobrando, sim, né? Sim, exato. E foi um procedimento cardíaco que é muito caro, né? Ainda foi onde o médico conseguiu uma transferência para Pato Branco, na policlínica lá, onde eu consegui gratuitamente essa cirurgia cardíaca. E assim, na época, eles falaram com a minha família e tudo, que eu tinha 1% de vida, sabe? E eu não sabia, pra mim, eu tava com aqueles sintomas, eu ia fazer esse procedimento e eu ia sair de boa, sabe? Você tava confiante? Pra mim eu tava confiante. E aí foi onde depois eles me contaram que eu tinha só 1% de vida e o médico falou, talvez ele pode se dar bem porque ele é novo, eu tinha 24 anos na época. E aí fiz o procedimento, foi dia 3 de setembro essa cirurgia. Então, na segunda vez que eu fiquei com esses sintomas, nem um mês depois eu já fiz a cirurgia, então foi muito rápido, sabe? E assim, então, coletando esse líquido do meu coração, o médico examinou e é onde foi diagnosticada a doença Still, adulto. É uma doença que ela é genética, não tem cura. Hoje eu acompanho ela com frequência, cada 6 meses, 3 meses eu faço os meus exames totais para ver como que tá. E toda semana também eu tomo remédio controlado para isso, para que a doença fique estável. Mas ela não te limita, né? Tem umas limitações assim que eu não tomo álcool pela questão do remédio, que também não me faz falta, sabe? Só que assim, um esforço físico assim mais forte assim eu não consigo fazer. Até assim, para mim jogar futebol eu jogo, só que eu não aguento correr. Eu corro poucos minutos, eu já estou muito cansado, sabe? Mas assim, de alimentação, de questão de fazer, não tem limitação nenhuma, sabe? Mas é a questão de não tomar o álcool para não tirar o efeito do remédio e a questão das atividades físicas, assim, a questão de correr que, consequentemente, eu não vou ter uma vida normal nisso, sabe? Mas é isso, foi momentos difíceis ali que a gente passa, sabe? Só que assim, nunca me limitou, por exemplo, quando eu resolvi abrir a loja, que eu queria ter uma loja para mim, foi após essa cirurgia, sabe? Que de 2015. Então, assim, essas coisas a gente passa, mas a gente não pode deixar de sonhar, porque assim, se a gente sonha, quer alguma coisa e você ir atrás, com certeza a gente vai conseguir, sabe? Então, que bacana. É uma história bem legal e combina super com a nossa coluna, gente, que faz, porque você, apesar de todas as dificuldades que você enfrentou, você aí sempre se superou e tá aí empreendendo, tá aí fazendo a tua história diferente e inspirando, quem sabe, outras pessoas. Obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite de participar aqui da coluna. Obrigado, Cris, obrigado ao Canal Ideal aí, agradeço a oportunidade de me convidar para vir aqui falar um pouquinho da minha história e assim, muito gratificante assim, espero que alguém assim que queira se inspirar e ter o seu negócio, assim, ó, não desista, vai atrás, você vai conseguir, porque assim, essa vida da gente ela é muito curta, sabe? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe, então viva o momento e vá em busca dos seus sonhos que tu vai conseguir.
Que bacana. Isso aí, tá aí a dica do Marcelo. Ele participou então agora da nossa coluna Gente que Faz. Daqui uns dias a gente volta com outras histórias inspiradoras aqui da nossa região.